Olá! Hoje eu quero contar a história que se chama Um Acorde para a Vida. Mas antes, vamos imaginar que essa mão é uma mão mágica e ela vai fazer essa outra mão que está aqui acordadíssima dormir, dormir. E quando essa mão estiver dormindo, eu vou fazer para vocês 5 perguntas. Dessas 5 perguntas, nós vamos descobrir se você é um sonhador ou não. Se os seus 5 dedos estiverem em pé, quer dizer que você é um sonhador. Se só 3, tá quase. Menos de 3 você não sonha nada. Mas vamos lá. Levanta um dedo se você já sonhou que estava caindo. Eu já. Levanta outro dedo se você já sonhou que estava acontecendo alguma coisa e você acordou falando. Eu falo quase toda noite. E você já teve um pesadelo? E aí o pesadelo estava tão assustador que você acordou gritando? Já acordei gritando, já acordei até gargalhando, rindo. Uma coisa muito legal, muito engraçada. Mas será que você já sonhou que estava sendo perseguido por alguém? E a última, a grande pergunta, para descobrir se você é um sonhador ou não. Você já sonhou que estava no banheiro fazendo xixi e quando você viu, você tinha feito xixi na cama? Se você levantou os 5 dedos, com certeza você é um sonhador. Mas agora, vamos para a história. Um acorde para a vida. Uma menina sonhava. Certa feita, enquanto dormia, sentiu que alguém a tocava. Levantou da cama num pulo só, com os olhos arregalados, olhou para um lado, olhou para o outro. Nada, não havia ninguém. Voltou para a cama, assombrada, mas não muito. Morfeu era poderoso e logo a embalou para um de seus primeiros sonhos lúcidos. Mal sabia ela a aventura que a esperava e como seria tentador ficar por ali. E o sonho começou. Era um sonho sem pé nem cabeça, como qualquer outro sonho. Ela estava numa ponte, mas aquela ponte só ia até a metade. E estava amanhecendo, mas de repente ela estava caindo. E não era mais uma ponte, era um buraco fundo e ia escurecendo. E aí, não se sabe de onde, brotou um pensamento ali. Eu não estava dormindo? Então ela acordou. E acordada, vem a rotina da vida. Arrumar tudo, sair, fazer os seus compromissos. E não era diferente para ela. Lá foi ela por seu caminho. Andou, mas no meio do caminho ela encontrou um menininho que parecia mais um toquinho cortado. E ele estava lá naquele cantinho do caminho, na beira do caminho, com os olhos marejados. Nas mãos, uma flor com uma fileira apenas de pétalas. E ele arrancava e cantava: bem me quer, mal me quer, bem me quer. E a menina, sonhadora, atrevida, intrometida, perguntou: que faz você da vida aí parado? E aquele toquinho cortado respondeu para ela: porque ele sabia que a vida dele era mais que um livro aberto, era um livro rasgado, era um livro escancarado, era um livro todo amassado. Então ele contou: sabe, eu tô aqui decidindo no bem me quer, mal me quer, com quem eu vou morar. Acontece que eu era filho único do meu pai e da minha mãe. Então, eles se separaram. Meu pai se casou com outra mulher e minha mãe se casou com outro homem. E tiveram vários filhos. Então, conforme a saudade apertava, eu ia para um lado ou eu ia para o outro. Assim, batia saudade, visitava minha mãe, batia saudade, visitava meu pai e ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas acontece que o meu pai e a minha mãe morreram. E o meu padrasto e a minha madrasta
se casaram cada um com novas pessoas e tiveram mais filhos ainda. Então agora eu não tenho mais vontade de voltar para lugar nenhum. Eu já nem sei bem os nomes de todos os meus irmãos. Então eu achei que seria uma boa ideia decidir no bem me quer, mal me quer, para onde eu vou. Mas a menina, fuxiqueira, mentirosa e atrevida, inventou. Sabe, essa noite eu tive um sonho e talvez ele possa te ajudar. Eu sonhei que o sol e a lua se apagaram e do céu caíam milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas. Enquanto as estrelas caíam, uma coruja voou e pegou uma estrela no bico e levou essa estrela para um ninho bem grande. Nesse ninho havia outra estrelinha solitária e as duas ficaram ali juntas. Quando a menina terminou de contar a história, o menino Toquinho olhou para ela fixamente nos olhos e perguntou: "Você está me convidando para morar com você?" A menina, de olhos arregalados, de boca aberta, queixo caído, deu um passo para trás e perguntou: "Como você sabe?" "Pequeno decifrador de sonhos, é você." E o menino, aquele toquinho de menino, falou para ela: "Mas é claro, era simples. O sol e a lua eram meu pai e minha mãe. As estrelas, milhões e milhões de estrelas, eram todos os meus irmãos. A coruja foi o caminho que nos uniu. Uma estrelinha e outra estrelinha solitária. E o ninho é a sua casa, você me convidando para morar com você." E assim eles seguiram o caminho. Aquela amizade instantânea na hora, já se identificaram. E aí ela resolveu contar dessa vez a verdade. Ela não inventou sonho nenhum, não. Ela disse: "Noite passada tive um sonho, sonhei que tava caindo, no meio do sonho brotou um pensamento. E eu falei: uai, eu não tava dormindo?" Então, essa noite, ela disse para ele: "Se eu perceber que eu estou dormindo lá dentro do meu sonho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou decidir o que eu vou sonhar, porque eu vou estar lúcida, eu vou estar quase que acordada dentro do meu sonho. Então eu vou construir coisas, eu vou imaginar coisas, eu vou decidir como meu sonho continua e o que eu vou fazer. E quando eu acordar, já que você é um decifrador de sonho, nós teremos muitas coisas para conversar." E eles estavam ali conversando sobre aquilo quando eles ouviram um barulho. E aí aquele barulho, eles tentaram saber de onde estava vindo, mas não era no caminho. Parecia que precisava fazer um desvio. E aí eles foram entrando pelo mato, aquele mato alto, aquele mato grosso, e cada vez mais alto, cada vez mais grosso, difícil de passar, até que enfim eles chegaram num pedaço que era como se fosse uma clareira e tinha um riachozinho assim. E naquela hora eles viram um outro serzinho. Não era um lobinho, mas parecia. Não era uma raposa, mas podia ser. Não dava para identificar bem o que era aquele serzinho. E aquele serzinho tava lá assim, ó, encarando o espelho d'água, muito bravo, muito zangado, falando sozinho um monte de coisa. E eles chegaram assim, ó, do fundo, de trás assim, e viram lá o serzinho de costas, falando e brigando e reclamando tudo. Então a menina, entusiasmada, apressada, impulsiva, desatou a falar: "Quem é você? O que é você? Eu te amo." E aí, o pequeno decifrador de sonhos, Toquinho de menino, franziu a testa: "Eu te amo." E a menina continuou: Ei, o que você estava aí reclamando, falando pro seu reflexo na água?" Mas aquele serzinho se calou. E a menina disse: "Pode falar, fala. O que você estava reclamando?" E ele, ainda de costas, começou a dizer: "Eu nasci numa casa de gente muito má. Eles roubam, eles matam e fazem outras coisas tão ruins quanto essas. Com a idade que eu tenho e tudo que eu já vi eles fazerem, se aproxima a hora em que eu vou ter que acompanhá-los, todos os seus feitos. E eu não quero. Eu os amo, mas eu não quero fazer o que eles fazem ou ser como eles." E a menina, fuxiqueira, mentirosa e atrevida, inventou: "Tive um sonho essa noite e talvez ele possa te ajudar.
eu sonhei que tinha um brotinho, não sei do que, crescendo no meio da lama. E aquele brotinho parecia ser frutífero, tinha folhas grossas, suas flores haviam caído, devia ser a época certa. Mas aquele brotinho estava ali no meio da lama todo sujo. Quando de repente um vento forte empurrou um cipó de uma árvore próxima. E aquele cipó balançou com o vento e no balanço se enroscou naquele brotinho. E a força do vento fez com que, enroscados, o cipó arrancasse o brotinho e o soltasse no pé da árvore, num buraquinho com uma terra bem fofinha. Então, o decifrador de sonhos interrompeu a menina e disse para aquele serzinho, aquele raposa lobinho, disse assim: olha, aquele brotinho era você. A árvore, a lama, a terra fofinha, eu explico no caminho. Vem morar com a gente. Os três se juntaram e voltaram para o caminho. Mas enquanto caminhavam, eles perceberam que já estava escurecendo. Tinha tanta coisa para fazer, mas não dava mais tempo. Então a menina, que agora tinha 2 amigos para dividir o seu lar, convidou eles para voltarem e irem para casa dela descansar. No outro dia, eles resolveriam o que precisava ser resolvido. E assim eles foram. Chegaram na casa da menina, entraram, cada um achou o seu lugarzinho para descansar. E aí, depois de descansar um pouquinho, foram todos para a cozinha preparar aquele jantar. O Toquinho arrumou as cadeiras, arrumou a mesa. Aquele serzinho, o raposa lobinho, foi logo ajudar a menina a cozinhar, fazer uma comida bem gostosa. O Toquinho não gostava muito, ele preferia comer outras coisas e até uma terra de vez em quando. Mas cada um se serviu, se alimentou do que gostava, arrumaram aquela mesa, colocaram flores no centro. Era tão gostoso, era tão bonito, era tão agradável. Era agora um verdadeiro lar. E depois de jantarem, de conversarem, de se conhecerem melhor, todos foram dormir. O Toquinho, ele preferiu dormir assim, ó, do lado da cabeça da menina, na mesinha de cabeceira. Já o raposa lobinho preferiu dormir lá no finalzinho da cama, pertinho dos pés da menina. Se enrolou todinho e dormiu lá. E a menina também dormiu. E eles três sonharam. A noite passou, o tempo foi passando até que amanheceu. O raposa lobinho levantou, o Toquinho já tinha acordado, mas a menina continuou dormindo. Eles deixaram, mas as horas foram passando e a menina continuava dormindo. E agora já estava de tarde e a menina continuava dormindo. Chegou a noite. Eles já estavam ficando com sono. Eles já tinham feito tudo na casa. Tinham comido, tinham levantado, tinham arrumado coisas, mas a menina continuava dormindo. O Toquinho lembrou. Será que ela teve um sonho, percebeu que estava sonhando e agora ela está vivendo uma incrível aventura no sonho dela? Então é melhor deixar ela viver um pouquinho mais essa aventura para depois a gente conversar bastante. E deixaram a menina dormir. E ela dormiu mais uma noite. Na manhã seguinte, o raposa lobinho acordou, o Toquinho já estava acordado. E eles foram vivendo e a menina dormia. E a hora passava e a menina continuava dormindo. Até que eles decidiram, a gente precisa acordar. Foram até a cama, chamaram ela, nada. Deram uma balançadinha nela, nada. Pegaram um pouquinho de água, molharam num pano, passaram nos olhos, nada. Parecia que não era só um sonho. Ela parecia estar em coma, dormindo sem que nada a acordasse. Ela provavelmente tinha gostado tanto do sonho que ela estava vivendo que não queria mais acordar. Eles não sabiam como acordar a menina e os dias foram se passando. E eles não sabiam o que fazer para convidar a menina de volta para a vida e nada. E os dias foram se passando. O raposa lobinho ia lá, fazia uma comida, levava para ela, entregava para ela poder comer, para ela poder continuar forte mesmo ali. Ela engolia aquela sopinha. O Toquinho ficava sempre ao lado dela e dizia: acorda, acorda pra gente conversar sobre esse sonho que você tá tendo. Mas nada,
nada a fazia acordar. Então, passado alguns dias, passado algum tempo, eles foram crescendo. O tempo foi passando, mas a menina dormia. Até que, numa noite, o serzinho, o Raposa Lobinho, teve uma ideia. Uma ideia não muito boa. Ele chegou no quarto da menina, olhou para ela ali dormindo e ele decidiu que ele faria o que de ruim ele podia fazer. Talvez você tenha pensado, ele vai abandonar os dois, mas não. Ele considerava que o que ele ia fazer era pior que isso. Depois que o Toquinho adormeceu ali do lado da cabeça da menina, o Raposa Lobinho chegou bem perto da menina, se inclinou perto dos ouvidos e começou a falar tudo de mais terrível que ele já tinha visto. Todas as coisas horrendas, todas as maldades, toda a violência, todas as mortes, tudo de terrível que ele tinha visto. Ele começou a falar no ouvido da menina. A ideia dele era que a menina tivesse um pesadelo e aquilo começasse a entrar em sua mente e ela pudesse talvez acordar. Fosse com um grito, mas que ela voltasse para a vida. E ela começou a ter algum pesadelo, porque ela começou a se mexer na cama. E o Toquinho que estava perto dela também ouviu aquelas atrocidades. E ele também acordou assustado. Só que na hora que ele acordou assustado, ele tocou na menina. E na hora que ele tocou na menina, parecia ter até um som assim, amedrontador em volta. Ele tocou na menina e a menina deu um salto, de olhos arregalados. Olhou para um lado, olhou para o outro e disse: eu senti que alguém me tocou. E parece que isso já tinha acontecido, mas dessa vez, quando ela olhou para o lado, ela não estava sozinha. O Toquinho e o Raposa Lobinho estavam com ela. Então, ainda com o coração acelerado, assustados, ofegantes por causa daquele susto que eles levaram, eles começaram a ouvir um som, uma melodia, alguma coisa que estava ali em volta da casa e parece que aquela melodia vinha crescendo, aquela música ia ficando mais forte. E quando eles prestaram atenção naquela música que ia acalmando o coração deles, eles escutaram toque, 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 alguém na porta. Então, o Toquinho foi lá, abriu a porta e era uma moça linda com violão nas mãos. E sou uma vendedora de acordes. Você aceita comprar acordes? Eu tenho acordes de todos os tipos. Acordes alegres, acordes tristes, acordes para dançar, acordes para cantar. Eu tenho acordes, todos os acordes que você imaginar nesse violão. Eu sou uma vendedora de acordes. Então eles convidaram ela a entrar e entenderam que agora todos eles poderiam dormir. Eles disseram assim: nós queremos comprar todos os seus acordes, queremos que você viva conosco, porque você tem o necessário para que todos os dias nós possamos dormir e acordar. Você tem acordes para a vida? E ela disse: essa é a minha especialidade, os acordes para a vida. Os quatro, a menina sonhadora, o Toquinho de gente, o Raposa Lobinho e a vendedora de acordes se reuniram e passaram a viver juntos inúmeras aventuras. Anos depois, outros seres fantásticos se juntaram a eles e viveram outras aventuras, mas essa já é outra história.